Glória a Deus. Bendito e exaltado é o seu nome, Senhor. O Senhor é digno de ser exaltado e agradecido. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Maria Eduarda, que o Senhor continue direcionando para onde Ele quer, que você permaneça em obediência. Amém? Muito lindo ver o que o Senhor Ele tem feito. Na verdade, dado continuidade, né? Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar, já estamos todos de pé. Glória a Deus. Vou ser muito breve, tá? Tenho aqui 19 minutos para explanar esse texto. Abra comigo, Mateus capítulo 7, versículo 24. Feliz Dia dos Pais, todos os papais aí. Bom, o diácono nunca recebeu aí, velho? Tá ligado, né, velho? Ô, glória. Deus abençoe, tá? Tem irmão me desejando Feliz Dia dos Pais. Falando, vai chegar a minha hora, vai chegar. Bom, glória a Deus. A esposa lá, como é que fica? Olha lá o sorriso dela. Tá vendo o sorriso dela abençoado? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 24. E vai dizer assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem sensato, é como um homem que construiu a sua casa sobre a versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não, porque tinha os seus na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua queda. Feche sua Bíblia. Uma oração muito breve. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, eu me coloco uma vez mais à sua disposição, para que o Senhor, Pai, venha palestrar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que verdadeiramente necessitamos. Eu te peço, meu amigo Jesus, que o Senhor continue, Pai, palestrando ao coração de cada um dos teus filhos que se encontra presente, e que essa palavra, Pai, no qual será anunciada, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, Senhor, venha nos exortar, nos edificar, nos consolar, que tudo, Senhor, venha a ser para a glorificação do teu nome. Assim, Senhor, te oro, Pai, e te agradeço. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Eu vou ser bem breve. Eu quero que você faça algo comigo. Não vou olhar para o teu irmão e repetir para o teu irmão, não, tá bom? Você vai repetir para você mesmo, só que em voz alta. Diz assim, ó: alicerçados na rocha. Para ensaio ficou legal, tá bom? Mais uma vez. 1, 2, 3. Ô, glória, os adolescentes aí, Deus abençoe. Os jovens também, para não ficar com ciúme, tá? Quando falamos de estar alicerçado na rocha, precisamos entender o que verdadeiramente é estar alicerçado e o que é a rocha. Quando olhamos para esse texto, Mateus capítulo 5, vamos ver que Jesus, ele está dando um sermão na montanha, sermão no monte. Ele está ali ensinando sobre princípios, falando sobre o reino de Deus, falando ali para os seus discípulos. Vamos imaginar aqui comigo. Quem é crente raiz vai saber onde é. Monte da Resposta, quem conhece? Imagina comigo, irmãos. Oh, glória. Jesus no Monte da Resposta. Ele ensinando a cada um de nós, falando a respeito de um homem insensato e de um homem sensato através de uma parábola.
no Monte da Resposta, Jesus ensinando. Irmão, não sei você, mas quando eu penso isso, me dá um negócio dentro de mim. Jesus no Monte da Resposta, em Urucânia, ensinando, falando a respeito de um homem insensato e de um homem sensato, através de uma palavra, ou melhor, de uma parábola. E quando se fala de um homem insensato, esse homem é aquele homem que tem juízo, é aquele homem que verdadeiramente ouve, entende e faz o que é para ser feito. Quando se fala de um homem sensato, é um homem que tem a plena convicção, que tem a certeza de que quando ele recebe uma ordem, uma orientação, quando ele é ensinado, ele vai ouvir, vai atender sem desviar para a direita e sem desviar para a esquerda. Mas um homem sensato, ele caminha em passos retos, mesmo que as circunstâncias são desfavoráveis, mas um homem sensato continua com seu foco. E quando olhamos para a nossa vida, nós vemos situações que são adversas. Todos nós passamos por períodos, por momentos, passamos por desertos, sim ou não? E quando nós olhamos para o deserto, quando nós olhamos para nós que somos filhos e estamos no deserto, não estamos só. Estamos por baixo de uma ordem, de uma orientação. Estamos por baixo de uma direção. E o homem sensato, ele continua caminhando, mesmo no deserto, mesmo no momento de dor, mesmo no momento da escassez. Só que quando olha para um homem insensato, é completamente diferente daquilo que eu acabei de falar. O homem insensato é quando ouve a palavra, é instruído, ele até compreende, mas ele não as pratica. Ele até sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pensa numa pessoa que é extremamente bom naquilo que faz, quando se fala de explanar um texto, uma boa exegese bíblica, uma hermenêutica. Pensa num camarada que tem uma defesa da fé muito bem construída, muito bem sólida, bem rígida. Ele conhece muito bem, sabe muito bem, porém não obedece. E quando olhamos para um homem insensato, podemos enxergar do seguinte modo. Imagina comigo, não vou falar da Dag. Imagina comigo um certo homem ou uma certa mulher, contextualizar melhor, que todos os cultos de doutrina ele está. Toda EBD ele está. No culto de libertação, nem se fala. Ele está ouvindo muito bem. Se alguém perguntar para ele, ô fulano, o que o pastor Antônio pregou no culto de domingo? Ele vai falar, ele pregou sobre a arca, Noé, isso. Ah, glória a Deus. Aí essa mesma pessoa que falou da pregação, ele vira e fala assim, não, mas mudando de assunto, estou aguentando aquela igreja não. Pensa numa igreja problemática. Pensa numa igreja que tem problemas, dificuldades. Eu vou pular fora. Só que compreenda uma coisa. Essa mesma pessoa que acabou de falar que ouviu a pregação muito bem, acabou de fazer completamente o contrário daquilo que a pregação disse. E esse é o homem insensato. Ele ouve, mas não a pratica.
De nada vale tanto conhecimento. De nada vale tanto texto bíblico decorado, se ele não for praticado. Quando ouvimos um preletor, um professor, alguém que está explanando algum texto, ou quando estamos estudando as escrituras sagradas, e aprendemos e ouvimos, e às vezes até ensinamos sobre o amor. Mas esse mesmo que ouve, que fala, que prega, que diz que faz, não está vivendo. É uma pessoa insensata. A diferença entre o sensato e insensato é como ele está se alicerçando. O que ele está construindo? Está construindo uma vida em Cristo sólida ou uma vida em Cristo líquida? Ou melhor, uma vida em Cristo vivida de qualquer maneira, fraca. Uma vida em Cristo que não tem raiz. Uma vida em Cristo que não tem alicerce. E quando se fala de alicerce, é impossível não falar de uma pessoa que trabalha com construção civil. Alguém aqui quem trabalha com construção civil? Pode me ajudar? Levanta a mão. Diácono Rubens, engenheiro civil. Ele sabe exatamente como que se faz para ter um alicerce bom. Eu vou falar termos leigos aqui, tá? Eu não sou da área não. Mas ele vai cavar a sapata, não é isso, Diácono? Chega ali, ó, cavando bem o solo. Começa cavando, aí tira uma metragem. Vamos lá, 1 por 1, profundidade 1,20, porque ainda não estava sólido o suficiente. Então precisa cavar até ficar um pouco mais rígido. Aí depois de cavar, começa a preparar os vergalhões, não é isso? Pega todo o material, começa a dar estrutura, o esqueleto que se fala. Começa a pegar aquela estrutura colocando como uma coluna semelhante a essa. Começa a colocar uma outra coluna semelhante a essa. Começa a colocar uma outra coluna semelhante àquela. Aí começa a dar forma. E nesse processo começa a entrar o cimento, ou melhor, as tábuas. Pode esquecer das tábuas. Coloca as tábuas, amarra tudo bonitinho, aí depois começa a preencher com aquele cimento abençoado. Bota areia, bota cimento bem forte, bota pedra. Depois que encher tudo, dá uma batidinha com o cabo da enxada, não é assim? Não, da enxada não. Da colher? Da colher, tá vendo? Começa a dar uma batidinha para tirar o ar, não é isso? Aprendi, meu pai me ensinou. Ô, glória, a mão ficou cheia de calo. Ou seja, estamos entendendo melhor o que é estar alicerçado, ou melhor, ter um alicerce firme. Aí sabe o que acontece? Entenda que eu vou falar aqui apenas uma pequena analogia, tá bom? Pequena analogia. Me entenda, em nome de Jesus. Aí existem pessoas que quando estão sentadas, aonde nós estamos aqui agora, aí olha para o altar. A pessoa olha para mim não, gente. Aí olha para o altar. Aí enxerga o pastor Helder. Aí enxerga o pastor Antônio. Aí enxerga o pastor Igor. Aí enxerga o pastor Rogério. E pensa o seguinte: como que pode esses homens estarem de pé, mesmo no dia mau, mesmo no dia da dificuldade? Eu quero chegar lá igual aonde eles estão. Eu quero permanecer firme onde eles estão. Eu quero conseguir chegar nesse nível igual a esses homens de Deus. Mas para isso é preciso estar alicerçado. E entenda que eu não estou falando sobre
um título que eles carregam. E com todo respeito, não é sobre um cargo eclesiástico, mas é porque eles são homens que decidiram viver uma vida tendo Cristo como a base. Então, quando olhamos, todos nós aqui olhamos para algumas pessoas que estão de pé, e não necessariamente precisa ser em cima de um altar. Você pode olhar para o teu irmão ou para a sua irmã que está ao seu lado e pensa comigo, como que pode essa mulher e esse homem estar de pé mesmo passando por isso, mesmo passando por aquilo, mesmo no seu pior dia? É porque eles não construíram a sua casa sobre areia. Não construíram a sua casa sobre terreno que vai se desmoronar no primeiro vendaval. Não construíram um relacionamento com Deus com base em podcasts no YouTube. Não construíram uma vida sólida em Cristo com base em apenas leituras de livros aleatórios, com título de pastores renomados. Não é que você não possa ler, mas criar raízes, estar alicerçado, é entender que existe uma palavra, e essa palavra é que nos mantém de pé. Então não vai ser aquelas 2 horas de reels sendo rolado no WhatsApp, ou melhor, no Instagram, no TikTok, no Quai, não sei o nome desses negócios. Não são aquelas 3, 4 horas que vai gerar um relacionamento com o Senhor. Porque quem faz isso, constrói a sua casa sobre a areia. E o que tem mais acontecido são pessoas perdendo uma intimidade com o Senhor por conta de distrações, por conta de um hormônio chamado dopamina, que é gerado por um prazer momentâneo, que é gerado por conta de um celular, gerado até mesmo através de drogas, de bebida alcoólica e diversos outros tipos de prazeres que são momentâneos. Mas quem verdadeiramente está construído numa casa na rocha, entende uma coisa, que o prazer maior é um dia herdar a eternidade. É um dia olhar para a face do Senhor e declarar, como nós ensaiamos, aqui foi um ensaio, falando da santidade dele, falando da grandeza dele. Porque aquele que está alicerçado na rocha vai herdar a eternidade e vai declarar como os anjos estão exatamente agora declarando: Santo, 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 Santo. Eu não sei de que maneira você entrou para essas portas hoje, mas o que eu sei, se você passou por essas portas tendo algumas kitnets construídas em cima de areia, sai fora. Começa a construir mansões. Começa a construir. Vai lá pro Itanhangá, como é que é o nome? O Diácono Caio, aqueles lugares da Barra Bonito lá. Joá. Pega aquelas rochas bonitas, começa a alicerçar a sua mansão ali. Começa a se consagrar. Começa a se separar. Começa a ter relacionamento com o Senhor. Porque só assim vamos ter uma comunhão plena com Ele. E chegar no grande dia e ter uma ceia. Uma ceia, irmão, imagina um banquete, irmãos. E nós ceando com o Senhor, o mais alto e sublime trono. Finalizo, passei 1 minuto. Quando olhamos para
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e quem nela confia jamais será envergonhado. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os construtores que não creem, esta pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra principal é Cristo. A rocha que nos mantém firmes é Cristo. Então não existe esse negócio de querer ficar fazendo do jeitinho que você quer, não. O que existe são princípios que a Bíblia nos dá. E para nós estarmos aqui hoje, nesse dia tão especial, foi porque o Senhor te manteve de pé aqui, minha filha. Foi porque o Senhor te manteve de pé aqui, meu filho. E até mesmo você que está sentado e que ainda não tem um relacionamento com Ele, mas está pensando: eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero construir a minha casa na rocha, eu quero ser um homem sensato, uma mulher sensata, e ter uma vida verdadeiramente transformada por Jesus. Mas para isso é preciso reconhecer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Então não se deixe levar por falatórios, falácias humanas. Seja sensato, seja sensata, ouça e as pratique. Não apenas ouça e deixe guardado no fundo do coração, não. Deixa ele transbordar sobre a vida de outros. Transborde o amor de Cristo. E que nesta noite, neste memorial, que nós venhamos, que nós já estamos lembrando daquilo que Ele fez naquela cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Que esse sangue carmesim que foi derramado, que aquele madeiro pesado, que as chicoteadas, que a coroa de espinho, ela não é e nunca será, irmãos, em vão. Foi tudo por amor. Nós estamos aqui tendo esse privilégio de estarmos aqui, colocando mais um tijolo nessa grande construção em cima da rocha que é Cristo. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvem ao Senhor.